Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sempre votei no PT. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e ontem foi o dia da esquerda, mais uma vez, passar vergonha na CPMI das fake news que ocorrem no Senado, né, com participação também de deputados federais. A Patrícia Campos Melo, né, a jornalista que fez a tal matéria que acusava o presidente Jair Bolsonaro de liderar aí uma campanha, na verdade a campanha do presidente Jair Bolsonaro de liderar, né, disparos em massa, né, isso aí inclusive de maneira obscura, acabou caindo por terra ontem, inclusive com insinuações um tanto constrangedoras aí, vinda por parte do senhor Hans River, né, que foi o depoente aí convocado pelo PT. Olha, eu vou deixar mais claro, mas muito mais claro, porque eu acho que eu não fui muito direto nessa situação da jornalista. Ela queria sair comigo, eu não dei interesse para ela. Ela parou na porta da minha casa e se insinuou para entrar na minha casa com o propósito de pegar a matéria, tá certo? E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção. Então, como vocês podem ver, né, ele faz aí acusações graves, inclusive aí a própria moral da jornalista. Obviamente, isso aí não tem como ser comprovado, tá? Mas é um depoimento, né? Ali ele jurou dizer somente a verdade. Então, vale ressaltar isso, que se o Hans estiver mentindo, inclusive ele pode responder processualmente contra isso. Então, a gente parte do princípio que ele esteja falando a verdade, o que é um tanto constrangedor para a jornalista. A própria Folha de São Paulo já saiu em defesa e, obviamente, os jornalistas aí da grande mídia, extrema imprensa, mainstream, como você queira chamar, saíram também em defesa da jornalista, usando os termos aí mais absurdos possíveis, né? Inclusive alguns, como a Miriam Leitão, insinuando que isso aí seria uma perseguição sexista, as piores justificativas possíveis aí para poder defender a Patrícia Campos Melo. Agora, independente aí desse ato moral da Patrícia Campos Melo, vale ressaltar aqui que a matéria que ela fez, né, foi comprovada que era mentirosa, né? Foi comprovada que a Folha de São Paulo faltou com a verdade, inclusive a própria exposição aí feita, né, pela Folha de São Paulo das mensagens, supostas mensagens, vale lembrar, né, que depois do caso Glenn Greenwald, né, onde foi a Polícia Federal aí já obteve depoimento dos hackers dizendo que era tudo manipulado, né, que os prints ali eram manipulados, não dá para acreditar muito em print, mas a Folha de São Paulo divulgou alguns prints, algumas conversas um tanto estranhas, né, com algumas modificações ali um tanto notórias, onde mostra que o Hans ele teria apontado aí que vários partidos estariam agindo dessa forma, praticando esse ato aí de impulsionar disparos em massa no WhatsApp. Agora, só por isso, né, já comprova ali a manipulação, a má-fé da Patrícia Campos Melo, porque se essa conversa realmente aconteceu, se isso tudo foi real, ele falou em vários partidos e ela fez uma matéria direcionada apenas ao presidente Jair Bolsonaro, né, como se ele fosse o único que estivesse fazendo isso, quando, na verdade, o próprio Hans, no depoimento, afirma que o Bolsonaro, pelo contrário, ele era o único ali, né, candidato a presidente, que não estava fazendo isso, como já ficou comprovado. Muita gente aí que ajudou na campanha do presidente Jair Bolsonaro sabe de como aquilo foi orgânico, e o Hans acabou, né, deixando ali o ex-presidente do PT, né, o Rui Falcão, numa saia justa, quando ele expõe que, na verdade, o partido que estava pressionando ele era o Partido dos Trabalhadores. Então, assim, tipo, o partido que curiosamente, que até depois eu fui ver direito que essa jornalista também é do PT, quem me chamou para vir para cá é do PT, entendeu? E todo mundo vem me fazer a pergunta mais incômoda. Você fez a campanha política do Dória e do Bolsonaro? E eu não peguei a campanha dos dois. Tanto que eu sentava... Mas a M4, não, o senhor trabalhava com a M4? Agora deixa eu responder. Tanto que eu até chegava e conversava com todo mundo, com o pessoal que trabalhava comigo, o pessoal do bar, que eu parava no bar para comer, para beber, falava, pô, mas caramba, né? A gente tá fazendo campanha de todo mundo.
Bolsonaro não rolou aqui pra gente. É o único que não fazia, né? A gente tava achando estranho que o cara não tava fazendo... Não, você me desculpa aqui, mas a gente tava achando estranho que ele não tava fazendo campanha. E o Dória também não estava fazendo campanha, mas tinha gente do partido dele que estava fazendo campanha, entendeu? Mas assim, de uma certa maneira o senhor me interrompeu, o que eu estava dizendo. Não, mas eu estava fazendo uma colocação. Outra pergunta. Mas eu não terminei de responder. Então, mais uma vez, cai por terra, né, toda essa narrativa aí de fake news, de gabinete do ódio, de QG, para poder manipular a informação. Isso não se sustenta, né? Mais uma vez passaram vergonha na CPI, inclusive colocando aí a jornalista em uma situação um tanto constrangedora. Ela está publicando uma matéria atrás da outra para tentar se defender. Eu cheguei a conhecer a Patrícia Campos Melo de vista durante o evento do CIPEC em São Paulo. Né? Você vê a má-fé da Folha quando ela gerou todo aquele estresse, todo aquele imbróglio no final da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ela foi a jornalista ali que fez essa matéria e parece que de maneira provocativa, né, a Folha mandou a Patrícia Campos Melo para fazer a cobertura do CIPEC Brasil. Quem esteve lá pôde ver a presença da Patrícia Campos Melo como uma forma de provocação, inclusive deixou alguns conservadores muito irritados. Agora, o fato disso tudo aí é que essa CPI comprovadamente não sustenta. Os dados ali que eles estão querendo imputar, os dados não, as acusações que eles estão querendo imputar ao presidente Jair Bolsonaro, né, não são compatíveis com os dados que nós temos até agora. Inclusive, o deputado Antônio Felipe Barros, aí, com base na lei de abuso de autoridade, né, criado aí por certos setores do Centrão, né, manifestou aí a sua opinião para poder, manifestou ali uma pressão para usar essa lei de abuso de autoridade contra certas pessoas, como Alexandre Frota, que estão tentando pressionar, quebrar sigilo das pessoas de maneira completamente arbitrária. Inclusive, o Alexandre Frota tinha pedido aí a quebra de sigilo de membros do movimento conservador, né, incluindo o Edson Salomão e outros contras do Twitter, e esse pedido foi indeferido pelo ministro do Supremo, Barroso. Então, mais uma derrota aí para essa CPI das fake news e essas pessoas que estão obcecadas em tentar calar o público, né, calar os eleitores. Muitos deles, inclusive, são traidores, são pessoas que se elegeram com uma bandeira e hoje em dia, né, defendem outra, estão ali votando de maneira completamente contrária dentro do parlamento do que foi proposto na eleição, um verdadeiro estelionato eleitoral, como o caso do Alexandre Frota. Então, esses eleitores, né, estão revoltados e estão cobrando os deputados e senadores, e isso para eles é inadmissível. Eles querem continuar intocáveis e essa CPMI da fake news tem apenas esse objetivo. Agora, por outro lado, né, essa situação, a forma como a Patrícia Campos Melo chegou até esse senhor, esse Hans River, inclusive ele tem lá o livro autografado que ela deu para ele. Ele alegou no depoimento que ela teria o procurado sobre o suposto... O livro, que ele escreveu um livro aí, não sei nem qual era o assunto, mas a Patrícia Campos Melo teria entrado em contato com ele para falar sobre esse livro. Ele achou interessante, seria uma publicidade gratuita, e na verdade ela começou ali a mudar, né, o rumo da entrevista para tentar captar informações sobre essa empresa, a Iacos, que de fato trabalhou no impulsionamento de campanhas, mas não trabalhou para o Jair Bolsonaro, trabalhou para outros políticos, como a campanha do Meirelles e a campanha do próprio Haddad, com o próprio Hans aí afirmando que pressionaram a empresa no final da campanha para tentar reverter de alguma forma o resultado eleitoral. E ficou isso, inclusive ficou comprovado no processo que foi aberto no Tribunal Superior Eleitoral para poder avaliar essa denúncia feita pela Folha, que ficou comprovado ali não ter nenhum fundamento, e pelo contrário, de quem foi condenado aí por fazer fake news foi a campanha do Haddad. Então, mais uma vez, o PT passando vergonha
E, na verdade, eles nem passam vergonha, porque mentir faz parte do modus operandi da esquerda. Vale tudo para alcançar. Como disse uma vez, né, a Dilma, tem que fazer o diabo para poder ganhar uma eleição, e eles fazem o diabo. Na verdade, eles gostam muito até mesmo do próprio diabo. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Mostra Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que possa chegar mais pessoas. Se você puder ser um apoiador do canal, o apoia-se aqui embaixo. E a conta corrente, a ajuda de vocês é muito importante para manter o trabalho aqui ativo. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.